desse lugar teu, apaixonada pela teoria polivagal, como é que você explica fazer amizade com o sistema nervoso? Com o nosso sistema nervoso autônomo, né? A Debdana, ela tem uma voz autorregulada, né? É, A gente se corregula com ela. você fica zen, assim, de ouvindo ela. A voz dela é muito, muito, É. muito boa. É, eu peguei aqui o meu livro, que eu vou falar dele depois, né, e contar um pouco da história de onde ele surgiu. E eu explico a teoria polivagal em uma frase. E aí eu queria trazer isso porque eu fiquei pensando assim, nossa, tem tanta coisa para falar, né, da história e de como o Stephen Porges, que foi o criador da teoria polivagal, que ele que desenvolveu, de onde que ele tirou essa ideia Que é muito recente, né, é, Dani? A dos teoria, ela anos. é Eu estava recente. lendo aqui as minhas anotações de 94. E ele estudou a evolução do sistema nervoso. Então, isso a gente pode fazer uma outra vez, assim, de tipo, falar da onde vem cada parte do sistema nervoso, da onde ele chegou a isso, assim, no lado bióloga, adoraria falar isso, mas eu acho que para, assim, o centro, assim, da teoria polivagal, né, o que é uma mudança de paradigma, para a gente que pensa que, né, tudo começa aqui, né, todo falando de gerenciamento de estresse, né, você pensa uma coisa e ativa. Falando de estresse, não estresse real, né, de estresse psicológico, né, você pensa e ativa. E ele traz o contrário, né. Então eu escrevi aqui na introdução do livro. Esse é um livro baseado na teoria polivagal, de Stephen Porges, com contribuições de Deb Dana, que entende o comportamento humano como resultados das diferentes reações do sistema nervoso autônomo. Então, segundo a teoria polivagal, a forma mais eficiente de mudar um comportamento ou um pensamento é com medidas que atuam diretamente no sistema nervoso autônomo. Por Então, acho isso, fazer as pazes e fazer amizade com o nosso sistema nervoso eu autônomo. acho que quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente precisa conhecer, né, essa pessoa. Então, eu acho que essa é a primeira. Você quer conhecer, imagina, você gosta de alguém, aí você fala assim: nossa, pessoa muito interessante, quero ser amiga dela. Você quer conhecer ela. Então, eu acho que Uhum. é essa curiosidade que eu convido as pessoas a ter para poder praticar a teoria polivagal. O que eu falo, geralmente, é que a, o nosso sistema nervoso é moldado pelas nossas experiências. Então, o que vai ativar o meu sistema nervoso não é a mesma coisa que vai ativar o seu, né? Então, cada um tem uma história e uma experiência, e isso vai moldar as reações. Então, você tem que conhecer, né, o seu, como você funciona. Como o nosso sistema nervoso, cada um, a forma com que o sistema nervoso de cada um reage, tem a ver com a sua história de vida, né? Dos primeiros afetos, dos primeiros 2 anos. As teorias de trauma trazem as questões da gestação, de traumas intrauterinos, traumas transgeracionais. E essa pessoa, ela vai respondendo, o sistema nervoso dela autônomo, ele vai ficando assim, ó, eu conheço um amiguinho, eu tô seguro ou é perigoso, né? A careta da professora, eu tô seguro ou eu tô em perigo, Eu né? posso até mais um nível, porque o simpático, e o simpático ele está sempre, né? O sistema simpático é um sistema de nervos que passa pelas costas, ele tem ramificações de nervos no corpo inteiro, então ele está sempre tentando pegar pistas do ambiente pelos órgãos do sentido, mas também ele está olhando para dentro. Tá? Então ele está Uhum. tentando ver o que está acontecendo dentro, se tem algum problema, né? Alguma coisa diferente acontecendo dentro do corpo, então ele está procurando ameaças, né? Que é maravilhoso, né? A gente Uhum. pensar que a gente tem isso para nos proteger de qualquer perigo. Talvez assim, ó, eu sei que eu vou sair um pouquinho do nosso roteiro, mas assim, quando a gente fala das respostas, você está citando o simpático, né? Que ele fica o tempo inteiro atento ao que está acontecendo fora, mas com os olhos para Uhum, dentro, né? E ele dispara as nossas sensações de luta e uhum, fuga, e nós vamos falar um pouquinho disso do comportamento no dia a dia.
Nós temos também o vago ventral e o vago dorsal.